vamos falar sobre adaptação. Na verdade, esse vídeo é só para testar a câmera do meu celular, porque eu acho que ela é melhor do que a câmera que eu uso normalmente aqui na minha casa, e como eu nem sempre posso ter a câmera boa, da hora, que vocês veem no VideoQuest, por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa quanto a isso, então por isso que vocês veem flutuações de qualidade, e eu espero que esse aqui fique legal. Mas já que estamos aqui, não vou só testar o vídeo, eu vou falar alguma coisa útil, né? O último sidequest que eu coloquei no ar foi o sidequest sobre o Hobbit, e eu falei sobre o filme, e muita gente veio com comentários em relação ao livro. Até uma pessoa veio falar que, ok, mas o Hobbit não foi feito para ser filme e tal, e ele é feito em capítulos no livro. Então, é sobre isso que eu queria falar. É sobre a discussão da adaptação. Muita gente adora falar sobre adaptação. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que é sentimento de posse. Sabe? Eu conheço. Eu sou leitor. Eu sou fã. Eu conheço mais do que esse diretor. Eu sei, como assim? Ele vai mudar os personagens, vai mudar a história? O que você tá fazendo com a minha história? Então a pessoa tem um sentimento de posse, de eu sei mais que você, ou até com outros fãs, tipo, você acha que esse filme tá bom? Então você não conhece direito o personagem e tal. Essas discussões estão acontecendo muito porque, ultimamente, Hollywood, principalmente, tá indo mais pelo seguro, né? Então é mais fácil você investir numa marca que já tem fãs, que as pessoas já conhecem, por menor que seja, do que colocar um nome novo. Por isso que Pacific Rim, por exemplo, que eu não vi ainda, é uma coisa muito importante, porque é uma coisa nova, uma coisa do zero, né? Uma marca nova, Pacific Rim, é uma marca nova, né? Então, e aí tem muita adaptação cinematográfica. A gente também tem, na nossa área de mangás e animes, a gente tem muita adaptação em live action, né? Fora animes, que são adaptações de mangá, né? A maior parte das vezes tem poucas obras. Acho que percentualmente, se parar pra analisar, eu não sei números, mas acho que tem menos obras originais direto pra anime do que mangás que viram anime, ou light novel que viram anime, que é uma onda recente também, né? Anime sofre um pouco menos com isso, porque por mais que tenha filler e tal, o Naruto continua sendo Naruto, com uma história nova. O cinema sofre um pouco mais porque tem que fazer com que uma pessoa fique parecido com uma coisa que era só um desenho antes. No desenho é ótimo, mas aí você vê... É o caso pra mim do Capitão América no Vingadores, que parece um cara de cosplay, não parece de verdade, assim. As coisas ficam falsas. Ou então com quase todas as tentativas de Hulk até os Vingadores. E então as pessoas gostam muito de falar sobre isso porque elas conhecem, têm carinho, elas querem proteger o que elas gostam e tal. A minha questão com isso é que nem sempre essa discussão precisa ser feita. E isso é uma coisa, eu não tô falando, eu não tô aqui para falar sobre adaptação, eu tô aqui para falar sobre você que fala sobre adaptação. Porque a crítica sofre muito com isso. Todo papo sobre um filme, uma série, um anime, uma adaptação, qualquer coisa, que seja adaptação de algo, acaba virando um papo sobre adaptação. Sabe? O personagem tem a ver, a roupa tá bem feita, a história não tem invenção, eles colocaram coisa a mais, eles tiraram coisa. Sempre desbanca pra esse lado, mas nem sempre esse é o ponto. Entende? Não que não seja uma discussão válida. É uma discussão válida. As pessoas podem perfeitamente falar especificamente, tipo, sei lá, quais são as diferenças do anime do One Piece pro mangá do One Piece. Acho que é uma discussão perfeitamente válida, sabe? Mas, às vezes, um crítico, e eu espero um dia ser, né, eu tô aqui meio que ensaio, o VideoQuest é um ensaio desse tipo de coisa, eu espero um dia ser um crítico. O crítico que vai falar de um filme, ele tá falando do filme. E apenas e somente do filme. Ah, mas no livro é melhor. Ótimo. Do que tá sendo falado? Do filme. É uma coisa óbvia. Parece que eu tô chovendo no molhado. No momento que eu tô falando, eu sinto que eu tô falando o óbvio do óbvio, eu tô repetindo coisas que todo mundo já falou.
Mas isso é uma coisa que é difícil de colocar na cabeça das pessoas. Porque as pessoas querem tanto proteger o que elas já sabem, que elas simplesmente não conseguem aceitar que uma adaptação cinematográfica ou um anime, eu defendo isso, o anime e o mangá são obras diferentes. Um é fonte do outro. Um é original, o mangá, na maior parte das vezes. Às vezes acontece o caminho contrário, mas o mangá é a obra original, o anime é baseado no mangá, ele pode ser uma adaptação ipsis literis, tipo o filme do Sin City, que é uma transposição quadro a quadro das páginas da história em quadrinhos, mas é outra obra. E essa outra obra tem qualidades e defeitos próprios, que se um crítico está falando desta nova obra, deste filme, deste anime e tudo mais, ele vai falar das características dessa nova obra, dentro do que essa obra tem a propor, sabe? Às vezes um cineasta tem que fazer adaptações porque certas coisas funcionam numa dada mídia, no quadrinho, no livro e tudo mais, mas não tem como funcionar na tela de cinema, sabe? É o que eu sempre falo, por exemplo, sobre os uniformes do Batman, sabe? Que eu acho ridículo você colocar numa tela um cara com uma camiseta colada cinza para combater o crime. Eu acho que faz mais sentido pro cinema você colocar um cara realmente com uma armadura, que ele tá, armadura, colete à prova de balas, né? Que ele vai ter que se proteger desse tipo de coisa. Eu não iria acreditar numa tela de cinema, mas eu acredito numa história em quadrinhos, sabe? Então, uma mídia tem exigências X, outra mídia tem exigências Y, e as obras são duas coisas diferentes, sabe? O filme do Hobbit é uma nova obra, baseada no livro do Hobbit, mas é uma outra coisa, sabe? Porque a Tauriel é ruim porque ela não tá no livro. Ela pode ser boa ou ruim, de acordo com o que acontece com ela no filme. Mas o fato de ela ser uma adição não é intrinsecamente ruim. E as pessoas costumam, em geral, e eu vejo isso o tempo todo, é só ler a área de comentário de qualquer crítica ou resenha que tenha de filme, as pessoas não conseguem dissociar as coisas. Pra mim é óbvio. Eu acho que é a coisa mais simples do mundo. Duas coisas separadas, neste momento o cara tá falando dessa, ou neste momento o cara tá falando daquela, sabe? E é bom não misturar. O papo, discutir sobre adaptação é válido, mas nem sempre essa é a discussão. E aprendam uma coisa, comigo raramente é a discussão. Quase nunca é a discussão. A não ser que eu fale, vamos falar de adaptação, eu simplesmente não gosto de falar sobre adaptação. Eu acho irrelevante. Mas isso é uma opinião pessoal de Leonardo Kitsune, opinião de merda minha, certo? Muita gente gosta de falar sobre adaptação, você fala o que você quiser. Eu acho na maior parte das vezes irrelevante e eu quase nunca falo de adaptação. Eu não preciso disso pra mim. Então, é só isso que eu queria falar. Tomara que esse vídeo tenha ficado legal, porque essa câmera dá uns glitches assim de imagem. Será que ficou legal? Espero que tenha ficado. Então, abraço e tchau, tchau.